Oi, crocheteiras! Mais um vídeo de crochê moderno aqui no canal. Vamos aprender a fazer essa bolsa linda em fio de malha. Eu sou a Joana, aqui do canal Arte Crochê, e é um prazer ter você aqui comigo. Essa bolsa ficou super espaçosa por dentro, com esse ponto bem lindo, bem fechadinho, que deixa a bolsa firme e muito estruturada. Vamos aprender também a fazer esse tassel. A base da bolsa é no formato oval. E essa aula tá bem tranquila para quem é iniciante. As medidas da bolsa são 29 centímetros de comprimento por 21 centímetros de altura. Ela ficou pesando aqui 540 gramas. A largura da base ficou em 6 centímetros. E o comprimento 26 centímetros. Ela ficou aqui pesando, então, 540 gramas de fio de malha, foi o que eu usei. O fio de malha que eu utilizei, ele é de 35 milímetros da linha Premium e pode ser a marca que você preferir. A agulha que eu vou trabalhar é a número 6. Vamos precisar de tesoura, uma agulha de tapeçaria, marcadores, um mosquetão pro tassel. Aí eu vou colocar também a minha etiqueta personalizada que eu faço com a Tag Art. Eu coloco essa etiqueta com fio de nylon, só costura ali com a agulha de costura. E eu vou deixar o link pra vocês aqui da listinha de materiais e indicações de materiais também pra vocês trabalharem aqui abaixo do vídeo. Vamos iniciar aqui com correntinhas e eu vou fazer 16 correntes. Eu deixo sobrar aqui uns 8 centímetros, 10 centímetros de fio. Estico o fio assim. Coloco a agulha aqui embaixo. Vou dar um giro completo na agulha até ela voltar nessa posição de novo. Feito isso, formou uma laçadinha, eu vou segurar. E agora eu vou puxar o fio aqui pra dentro dessa laçada. Aqui formou minha laçada inicial e mais uma correntinha. Eu já conto como 2 correntinhas aqui, vou fazer mais 14. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de crochê com fio de malha, crochê moderno, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo do vídeo tem um botão para você se inscrever. Ative o sininho das notificações, porque assim, sempre que postar um vídeo novo, o YouTube te avisa. Nós já temos mais de 380 vídeos com passo a passo para iniciantes aqui de fio de malha no canal. Então, se inscreve aqui para não perder nada. Aqui já estou finalizando as minhas correntinhas. No total são 16 correntes. Essas 16 correntinhas pra mim ficaram aqui medindo 15 centímetros. Então, se você estiver fazendo com uma agulha maior ou com outro fio e quiser manter no mesmo tamanho da minha, vai fazendo pelos centímetros, só que sempre faça números pares, tá? Talvez você precise fazer 14 correntes e já vai alcançar os 15 centímetros. Fez o número par de correntes, a gente faz uma corrente a mais. E essa corrente, ela já faz parte aqui da voltinha dos pontos de cima, tá? Não dessa parte aqui de baixo. Então, embaixo sempre vai ter ponto par. E aí, a gente faz uma corrente a mais. Então, agora eu tenho 17. Aqui eu vou entrar na terceira corrente a contar da agulha. Vou laçar o fio. Dou uma alturinha. E fecho aqui um ponto baixo. Vou vir na próxima corrente, laço, dou altura e fecho um ponto baixo. Na próxima, laço, altura, fecho ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo aqui até chegar lá na laçada inicial. Enquanto eu vou fazendo os pontos junto com vocês, eu vou deixar no mudo para não atrapalhar a sua concentração. Fiz aqui meus pontos baixos até chegar aqui antes da laçada inicial. Nessa laçadinha aqui,
eu vou colocar 4 pontinhos baixos aqui dentro desse mesmo espacinho. 1, 2, 3 e 4. Ficou assim. Agora eu vou começar a trabalhar pontinhos baixos aqui na parte de cima. E eu já vou arrematar essa pontinha aqui. Então, eu vou colocar minha agulha aqui, que é no pezinho aqui, ó, do ponto de cima. Essa ponta fica em cima da agulha. Laço o fio, alturinha e fecha o ponto baixo. Próximo. Laço o fio, altura, fecha o ponto baixo. Próximo, mesma coisa, ó. Ponto baixo. E assim eu vou fazer até chegar lá no comecinho. Pontinho baixo aqui. Quando chegar aqui no finalzinho, eu retorno aqui com vocês. Fiz os meus pontinhos até aqui. Chegando bem aqui no cantinho, eu vou colocar 2 pontos baixos aqui. Que é nessa volta, né? A gente tem a volta do lado de lá e a volta do lado de cá. Ó, e ficou assim. Tirando as extremidades das 2 voltinhas, nós temos 14 pontinhos aqui em cima e 14 aqui embaixo. Aí, depois desses 14, nós vamos ter 4 correntinhas. E aqui mais 14, né? E aqui também vamos ter que ter 4 correntinhas na voltinha. Então, vamos fechar aqui a carreira para começar a próxima. Vou soltar essa minha última corrente. E vou vir aqui, ó, nessa corrente que tá subindo aqui, por baixo dela, lá de trás aqui pra frente. Alcanço essa alça e levo aqui pra trás. Aqui eu ajusto, pra que fique parecendo uma correntinha. Vou tirar a minha agulha, vou passar a minha agulha agora embaixo aqui dessa alcinha. E vou alcançar aquela argolinha na minha agulha. E vou dar uma apertadinha aqui. Vou laçar o fio, vou puxar aqui pra fora, alturinha, e vou fechar aqui um ponto baixo. Embaixo de cada uma dessas alcinhas aqui, dessas 4, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, aqui eu vou colocar mais um pontinho embaixo dessa mesma correntinha. Aqui embaixo dessa corrente, 2 pontos baixos também. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer 2 pontos baixos nessa alça e nessa alça aqui também. Agora, eu vou fazer aqui os meus pontinhos baixos, aqui em cima, somente pegando as correntinhas, tá? Então, ó, e é um pontinho só pra cada corrente. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 14 pontinhos aqui em cima. Chegou aqui nessas 4 correntinhas da voltinha. Em cada uma das correntinhas eu vou colocar 2 pontos baixos. De novo aqui juntinho, o segundo. Nessa corrente aqui, o primeiro ponto baixo. E de novo aqui, o segundo. Nessa corrente aqui, um ponto baixo. E
de novo mais um pontinho baixo. E na última e quarta correntinha, dá volta, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Agora eu vou fazer aqui meus pontinhos nas correntinhas aqui em cima, até chegar aqui antes dessas duas últimas, tá? Até aqui só, e já volto. Pronto, fiz aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pontinhos, depois desses aqui que eram da voltinha. E aí agora sobrou duas correntinhas, em cada uma delas eu vou colocar 2 pontinhos baixos aqui embaixo. Pronto, até o momento ela já ficou aqui com 25 centímetros de comprimento e uma largura de 6 centímetros e tá excelente pra bolsa. Aí aqui nós vamos finalizar a base, cortando esse fio aqui, deixando sobrar uns 10 centímetros de fio. Aqui vamos puxar essa alça toda pra fora. Nessa correntinha que tem aqui, nós vamos colocar a agulha de trás pra frente embaixo dessa correntinha. Puxar esse fio aqui por baixo, levando pra cima. E aqui a gente tá fazendo uma correntinha, então ela tem que parecer com essas outras correntes que já tem aqui no lado. Eu vou fazer a parte de cima agora da correntinha, empurrando a minha agulha lá de trás até aqui na frente, até sair dentro dessa última corrente aqui. Então eu vou empurrar por aqui. Esse fio vem na agulha, em cima da agulha, eu puxo aqui pra trás. E aí ajusto aqui pra que fique parecendo a correntinha, tá? Igual as outras. Pronto. Essa pontinha aqui a gente vai arrematar escondendo ela aqui atrás dos pontinhos. Pronto. Confere se aqui você não puxou demais o fio e aí diminuiu a correntinha. Se precisar, arruma ela de volta. E esse que sobrou aqui, a gente pode cortar fora. E aí tá pronto, a gente pode usar a base pra subir a bolsa a partir de agora. Então, vou começar a trabalhar aqui na correntinha. Com a base pronta, agora a gente vai começar a subir os pontos. E essa parte que é onde aparecem essas correntinhas pra fora é a parte externa. Ela fica lá embaixo da bolsa pra fora. E essa parte aqui onde não aparece a corrente, ela é a parte interna que fica dentro da bolsa lá no fundo, onde a gente coloca as coisas dentro, tá? Então a gente sobe na correntinha pegando aqui, ó. Pode ser em qualquer uma dessas laterais retas aqui, porque vai ficar bem na parte de trás do fechamento, tá? Aí eu vou pegar aqui, ó, no meio da corrente, a corrente tá aqui, eu tô pegando a corrente de cima, a alcinha de cima da corrente. E em todos os pontos também tem essa alça aqui atrás. Então eu também vou pegar ali com a agulha, ó. Então eu coloco ali no meio da corrente e nessa alça ali também. Todos os pontos vai ser assim. Pra começar meu primeiro ponto, eu deixo uma pontinha de fio aqui de uns 10 centímetros, dobradinho assim, ó. E puxo pra frente só uma alcinha. E dou uma altura nessa alça, tá? Pra ela ficar aqui mais ou menos do tamanho de um pontinho baixo. Vou entrar na próxima correntinha. Peguei no meio da corrente, lá atrás naquela alça. Vou laçar o fio, puxar pra frente. Esse último fio que eu trouxe, eu vou passar dentro desse que já tava na agulha. E aqui, sobrou uma alcinha, eu vou puxar o fio aqui pra dentro pra fechar um ponto baixo. Pra fazer o ponto seguinte, eu sempre vou precisar entrar no ponto que eu acabei de fazer. Então, eu vou entrar aqui na correntinha, laço o fio
estico, entro na próxima correntinha, daquele jeito que eu mostrei pra vocês, tá? Laça, vai ficar 3 alças. Passa essa última alça dentro dessa do meio. Vai sobrar 2 correntinhas, você laça e fecha um ponto baixo. Próximo pontinho, entra na correntinha que você acabou de fazer o último ponto. Entro com a agulha aqui, lá atrás, ó. Laço. Entro na corrente seguinte. E laço também. A última corrente vai passar dentro da corrente do meio. Sobra 2 correntinhas, eu laço e tiro as 2. Próximo pontinho. Entro aqui dentro dessa correntinha última, que eu acabei de fazer o ponto. Trago uma alcinha. Na próxima corrente eu entro e trago uma alcinha também. Essa última alça passa dentro dessa do meio. Vai sobrar 2 correntinhas, eu laço e tiro as 2. Próximo. Mesma coisa, ó. E aí, a gente vai fazendo essa repetição em todas as correntinhas. Eu vou deixar no mudo agora e vou fazendo um pouco mais de pontos com vocês, pra que não fique dúvida, tá? E eu não atrapalhe vocês enquanto eu tô falando. Vamos subindo assim, todos os pontinhos repetindo, ó, do mesmo jeitinho. E vamos fazendo isso em todas as correntinhas. Se você tiver dúvida como fazer o pontinho, dá pra voltar aqui onde a gente iniciou, porque a gente tá só repetindo o mesmo processo em todos os pontos. Quando chegar aqui nessa última correntinha, eu volto aqui pra fazer com vocês o fechamento e iniciar a próxima carreira juntos. Agora eu vou continuar fazendo isso em todas as correntes. Já volto. Fiz toda a voltinha com os pontos, do jeitinho que a gente fez os primeiros. E aí, aqui no final, a gente faz assim o último ponto, ó. Esse aqui, ele tá saindo dessa corrente, né? Então, eu vou entrar aqui pra fazer o último ponto, ó, nessa correntinha que eu acabei de trabalhar. E nessa aqui, que seria a primeira, onde tá saindo o primeiro ponto. Faço aqui um pontinho. E aí, você vai ver que vai ficar bem certinho um do ladinho do outro, ó. Agora, pra fazer o fechamento, eu vou soltar essa correntinha. E vou vir aqui, ó, nessa corrente, depois desse ponto que tá subindo. Aí, leva essa alça na agulha e puxa aqui pra trás. Vou ajustar aqui. Agora, aqui no meio, onde tá saindo esse ponto, essa alcinha aqui, ó, em cima dela, tem esse ponto, embaixo dela tem esse pontinho aqui. Eu vou entrar no centro dele, no meio do ponto, ó. Não é na correntinha não, viu? É dentro do ponto. Aquela argolinha vai dentro da minha agulha. E aí, eu laço o fio aqui pra frente. Dou uma alturinha. Entro dentro do centro do ponto seguinte. Laço o fio. Vai ficar 2 alcinhas. Passo essa última dentro dessa aqui que tava na agulha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aqui de onde tá saindo esse ponto, eu preciso entrar com a minha agulha de novo pra laçar o fio. E no ponto seguinte, eu entro também, no centro do ponto, tá? Entrou no centrinho do ponto. Laçou.
Passa essa última alça dentro da alça do meio e finaliza aqui fazendo um ponto baixo nas duas alcinhas que sobrou. Próximo pontinho, entra sempre no ponto que você acabou de trabalhar, laça, não sei se está muito perto, Agora entra no ponto seguinte, laça o fio. Ficou 3 alcinhas, passa essa última dentro da alça que tá no meio. Sobrou 2 alças, você laça e fecha um ponto baixo. Antes de continuar aqui, vamos encerrar com essa pontinha aqui de trás. Eu vou pegar a agulha de tapeçaria pra fazer o acabamento dela. Essa pontinha eu vou passar aqui por trás dos fios pra arrematar, deixar ela presa aqui e já ir escondendo, tá? Continuar aqui, sempre vai fazer o pontinho, iniciar o pontinho no último ponto que você fez e no ponto seguinte. Laça aqui no ponto do meio, laça fazendo um ponto baixo. Próximo. Eu tô tentando gravar o mais perto possível para que não fique dúvida, tá? Por isso que a câmera tá tão próxima. Mas é pra ficar com um detalhe melhor pra vocês. Então, eu entrei aqui no pontinho que eu fiz por último e no ponto seguinte. A diferença dessa carreira e todas as próximas é que a gente tá pegando no centro do ponto e não na correntinha, tá? E tem uma diferença. Aqui é a correntinha e aqui é o centro do ponto, ó. A correntinha, ela fica aqui em cima. E o centro do ponto é aqui, ó. Certo? Então, vamos repetir todos esses pontinhos aqui por essa carreira. No finalzinho dela, eu volto pra gente continuar a próxima carreira juntos. Que é igual, tá? Só que vamos repetir junto, pra que não fique nenhuma dúvida. Eu já volto. Fiz mais a minha voltinha toda com os pontos assim, ficou desse jeito. Agora eu vou fazer o fechamento. E se você achar que vai ficar com dúvida ainda, né, pode acabar precisando assistir de novo o fechamento, anota esse minuto agora, que a gente vai fazer, que daí sempre que você precisar fechar a carreira e começar uma nova, você faz igual essa aqui que a gente vai fazer. Chegou aqui no último ponto, a gente vai finalizar sempre assim, ó. Faz aqui o início do ponto e termina sempre na última correntinha aqui, onde está saindo esse pontinho aqui. No último ponto, né, na verdade, aqui dentro desse ponto. Laça, aí você vai finalizar aqui o último pontinho. Então, ele sempre vai sair de dentro do primeiro. Chegou aqui, você vai soltar essa correntinha, vai vir com a tua agulha de trás pra frente nessa corrente aqui, que vem depois aqui do primeiro pontinho. Alcança essa alça na agulha e puxa aqui pra dentro. Aí você vai ajustar pra deixar próximos pontinhos. Tira a tua agulha daqui e entra dentro do pontinho embaixo dessa alça, no centro dele. Lá você vai alcançar a alcinha na agulha. Vai laçar o fio, passando dentro dessa alça. E vai sair aqui na frente, ó. Aqui você vai dar uma alturinha. Feito isso, não vai fechar nem nada, é só uma alcinha que você vai puxar. Você vai entrar no ponto seguinte, no centro dele. Vai laçar o fio, vai ficar com duas alças. Essa última você passa dentro da primeira. Laça e fecha aqui um ponto baixo. Aí você já tá iniciando aqui a terceira carreira da subida. Pra continuar, você vem nesse ponto que você acabou de fazer o último pontinho. Entra dentro dele, laça. Vem no próximo, laça, essa alça aqui, última você passa na alça do meio. Sobrou duas correntinhas, você laça e fecha o ponto baixo.
Próximo, entrou aqui no último ponto, no centro. No próximo ponto, no centro também. A última alça passa dentro da alça do meio, sobra 2 correntinhas, você laça e fecha o ponto baixo. Quando você chegar no final, vai ser a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Vai encerrar teu último ponto aqui dentro. Vai fechar aqui a tua carreira, laçando a alcinha e trazendo lá pra trás. Aí é só continuar assim mais algumas carreiras, até chegar na altura desejada. Aqui na frente, um pouquinho mais no vídeo aqui pra frente, você já vai ver quantas carreiras eu subi e quantos centímetros ficou a altura da minha bolsa. Aí eu já volto aqui com vocês. Eu subi aqui 12 carreiras dos meus pontinhos. E aqui de subida ficou 17 centímetros até agora, tá? Aí a partir de agora eu vou fazer minha alça. Então vou fechar aqui. Vou fazer o último ponto junto com vocês. Se vocês fizeram como eu, foi vindo o fechamento daqui, parou aqui desse lado, né? Aí aqui eu vou fazer meu último pontinho. E já vou começar aqui o ponto da carreira da alça, tá? E aí, a gente vai ter que demarcar agora onde a gente quer que fique essa alça. Vou só fazer o primeiro pontinho aqui e a gente já faz isso. Eu fiz assim, ó, marquei aqui no meio 8 correntinhas vazias sem o marcador, tá? Que o marcador já faz parte dessa voltinha aqui que a gente vai deixar sem a alça. Então, a alça vai ter 8 pontinhos aqui, sem trabalhar. A partir daqui, dessa correntinha, eu tenho 14 pontos pra cá e 14 pontos pra cá, tá? Então, faz essa conta aí também. Deixa 8 no meio de cada lado e 14 aqui e 14 sobrando aqui. E aí, coloca o teu marcador aqui na correntinha antes dos 8 que tem no meio. Ó, fica 8 livre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí depois vem o marcador, tá? Aí aqui onde eu saí, eu vou continuar fazendo até chegar aqui no marcador. Vou fazendo os meus pontinhos normais, tá? Fiz aqui até onde tá meu marcador. E aí, sobrou exatamente 8 correntinhas aqui sem trabalhar. Eu vou fazer aqui 10 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu vou medir se deu certo o tamanho que eu quero, tá? Da alça. Ó, tá um tamanho bom. 10. Aí, vou vir aqui nesse último, no 8º pontinho aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no 8º, ó, eu vou entrar pra começar a fazer o ponto. Então, eu laço, venho aqui nesse laço e faço aqui o ponto. Ó, ele ficou frouxo, eu já vou refazer. Mas a gente começa a partir daqui, tá? Do 8º. Porque o ponto, ele só finaliza aqui, né? Então, se eu fazer aqui, ele vai finalizar aqui, então vai ficar maior a alça pro lado de cá. E aí não fica legal. Eu vou só refazer esse ponto aqui de novo, que ficou frouxo. Refiz aqui.
E vou fazer os pontos desse jeito, que a gente já tá trabalhando a bolsa toda, né? Por essa volta inteira até chegar aqui, tá? Chegando aqui, eu volto aqui com vocês. Fiz a minha voltinha toda aqui, a curvinha, né, toda. Aí chegou aqui, eu fiz até no marcador. Tá? Eu vou tirar o marcador daqui, vai sobrar 8 correntinhas aqui. Vou fazer aquelas 10 correntes aqui em cima pra alça. Vou contar aqui minhas 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na oitava aqui, eu vou entrar nesse ponto. E vou fazer meu primeiro ponto já aqui. Pronto, agora eu vou seguir fazendo aqui até chegar aqui no último. Aqui eu já tô iniciando novamente uma carreira, tá? E aí eu vou fazer aqui meus pontinhos até chegar nesse último aqui. Na hora de preencher a alça, eu já volto aqui com vocês. Fiz a minha voltinha aqui. E agora chegou a parte de preencher a alça. Eu tenho 10 correntinhas aqui, então eu vou preencher com ponto baixo até eu ver que ficou bem certinho aqui, preenchido o espaço, tá? Esse primeiro aqui eu puxo bem pra ficar bem juntinho aqui, não ficar aparecendo tanto o fundo. Então, já fiz um. Dois. Três. Quatro. Cinco, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, 10 ficou ótimo. Então, preenchi com 10 aqui. Lá na outra alça também tem que fazer a mesma coisa. E agora a gente só continua aqui fazendo os pontinhos até chegar na outra alça. É a mesma repetição. Aqui é só continuar fazendo teus pontinhos, tá? Vai chegar lá na alça seguinte, você também vai colocar 10 pontos baixos na alça. E vai continuar até chegar ali na hora de fazer o fechamento da carreira de novo, tá? Aqui é só essa mesma repetição por toda a voltinha até chegar aqui, onde vai fechar a carreira, tá? E aqui eu encontro vocês. Prontinho, finalizei aqui dos dois lados, ó. Aí, chegou aqui no finalzinho, a gente vai fazer um acabamento agora por último, pra encerrar, tá? Então, aqui onde a gente fecha a carreira, vamos fechar, levando a alça lá pra trás. E vou ajustar aqui normal, né? Igual antes. Agora, eu vou tirar minha agulha e vou pegar embaixo da correntinha. Das perninhas que tá formando esse elo ali na minha mão. Coloco o elo na agulha.
laço o fio, puxo aqui pra frente uma alcinha. Deixa eu arrumar aqui melhor, assim. Dessa alça aqui eu não deixo muito apertada, venho pra próxima correntinha, embaixo da correntinha por completo. Laço o fio lá atrás. Esse fio lá de trás entra dentro desse que já tava na agulha, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Próximo, ó, deixa um pouquinho solto, laça e faz um baixíssimo. Na próxima, a mesma coisa, e assim eu vou contornar a bolsa toda com esses pontos baixíssimos aqui. Em todas as correntinhas, e lembrando de não deixar muito apertado, tá? Que se a gente aperta daí, tende a apertar muito a parte de cima da bolsa, vai fechar um pouco ela. Ó. Vou seguir aqui fazendo o contorno até chegar nessa última corrente aqui e já retorno. Fiz os pontos baixíssimos por toda a borda. Ó, ficou assim. Aí até aqui nesse último, antes do primeiro, que aqui já tá saindo o primeiro, ó. Então eu parei nessa correntinha aqui e vou cortar o fio. Quando eu cortar, eu deixo sempre sobrando uns 10 centímetros de fio pra aproveitar e arrematar essa ponta lá atrás, tá? Vou puxar pra fora toda essa alça e agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria. Aqui nesse espacinho que ficou aberto, a gente também vai fazer uma correntinha igual essas outras que tem na lateral. Então eu começo aqui, ó, de baixo pra cima, atrás dessa primeira correntinha, levando o fio daqui de baixo lá pra cima. E eu tô fazendo a parte de baixo da corrente, então ela tem que parecer com essas outras que já tem aqui do lado. Agora, pra fazer a parte de cima da correntinha, eu entro aqui dentro dessa última corrente, já apontando a minha agulha lá dentro, ó. Arrumo aqui, pra deixar do tamanho das correntinhas do lado. E pronto, agora é só esconder essa pontinha aqui por dentro. Finalizamos, ó, ficou desse jeito. Aí vou fazer aqui pra vocês a medida, vou mostrar 29 centímetros aqui de comprimento por... Aqui que a gente começa a subida, né, nessa marcaçãozinha aqui, então deu 22 centímetros de altura. Agora eu vou colocar a minha etiqueta e depois vamos fazer um tassel. A minha etiqueta, então, eu coloco com a agulha e o fio de nylon. Essa etiqueta, ela tá fosca ainda porque ela tem uma película aqui que eu só tiro na hora de colocar dentro da caixa pra mandar pra cliente, tá? Então, mas ela é bem espelhada, bem linda. E a costura não tem muito como mostrar pra vocês porque é um fio transparente, tá? Só que eu costuro assim, ó, já vou mostrar mais ou menos, tá? Eu venho de trás pra frente, pegando na malha. E vou fazendo umas 3 costuras aqui de cada lado. Depois eu faço do outro lado também. Então vou costurar aqui e já volto. Prontinho, terminei aqui a costura da minha etiqueta. Aí agora eu vou fazer o tassel. Eu cortei aqui 7 tiras de 50 centímetros cada. Eu escolhi aqui esse tamanho porque... e esse volume também, porque eu pretendo colocar o tassel aqui do lado. Aí eu sempre corto um pouquinho a mais aqui, porque depois eu vou aparar, então eu sempre corto a mais, tá? Então foi essa medida que eu fiz. Primeiro eu cortei um só, do tamanho que eu queria, e depois eu fui cortando mais, até dar o volume que eu queria. Às vezes você quer mais grosso que isso, é só cortar mais fio. Aí eu cortei um pedaço maior aqui, uns 60 centímetros, e passei aqui dentro do meu tassel. Esse tassel, ele é pequeno, né? O tassel não, desculpa, o mosquetão, ele é pequenininho, então vai aqui uma alcinha. E aí eu vou pegar aqui essas tirinhas e vou fazer aqui um nó.
Fiz um nozinho ali, ele vai ficar bem aqui no meinho. E como eu cortei maior do que as pontinhas aqui, ele vai igualar, então não vai ficar menor depois na hora de que eu fizer o corte aqui pra ajustar. Ele não vai ficar pra cima, tá? Porque eu cortei maior que as tiras. Agora eu cortei de novo mais uns 70 centímetros de fio. Aí eu vou fazer assim. Vou juntar aqui todas essas partes do tracel pra ficar bem juntinho. Coloco assim. E vou dar um giro aqui nesse fio pra fazer aqui um acabamento. Precisa deixar essa pontinha aqui, tá? Se você quiser não perder essa ponta, você coloca aqui. E vai fazendo aqui apertando aqui, ó. Vai envolvendo o tassel aqui. Vou vir de baixo pra cima, enrolando. Enrolou bem, aí você vai pegar a pontinha aqui, ó, de cima pra baixo dentro desse elo, assim. Tô segurando ainda, que se eu soltar vai desmanchar tudo. Vou pegar aquela pontinha que eu tinha colocado aqui em cima, mas ela já caiu. E vou puxar aqui pra baixo, ó. Quando eu puxar, o elo vai vindo. Vai dando uma apertadinha aqui nessas voltinhas que a gente deu. E esse nozinho aqui, ele tem que ficar aqui dentro. Então, eu vou puxar bem até ele vir aqui pra dentro. Pronto. Vou dar um nozinho aqui, ó. Daí vai ficar bem escondidinho aqui atrás. Aí, agora, a gente tem que arrumar isso aqui e deixar bem certinho. Tudo arrumadinho aqui. Aí, eu vou pegar essa pontinha que ficou pra cima e também vou passar aqui pra baixo com a agulha de tapeçaria. Com cuidado pra o nozinho que tá aqui dentro não ir junto, né? Só passar assim, ó, e pronto. Aí agora é só aparar no tamanho que você deseja. Aí, pra colocar na bolsa, eu vou colocar aqui em cima, uma correntinha aqui. E tá pronto. Espero que vocês tenham gostado desse resultado. Comenta aqui embaixo se conseguiu fazer a sua também. Não sai daqui sem se inscrever no vídeo. Quero te ver aí no meu próximo vídeo também. Um beijo e até o próximo tutorial. Tchau, tchau!